Sejam bem-vindos ao canal Esqueletos da Sociedade. Vamos para mais um Contos de Terror. Sou policial há 3 anos, então não sou nenhuma novata. Digo isso porque os outros policiais nunca me viram como igual. Talvez por todos terem mais de 40 anos e se conhecerem há anos. Então, eles geralmente não me escutam e eu até já os ouvi caçoando de mim pelas costas. Nos últimos 6 meses, uma senhora idosa veio à delegacia todas as semanas, às vezes, várias vezes por semana, para nos entregar donuts caseiros. Na primeira vez que ela veio com os donuts, ela foi muito gentil e de fala mansa, mas fácil de conversar. Apesar disso, todos na delegacia ficaram desconfiados, com razão, e analisamos cuidadosamente os doces em busca de sinais de contaminação. Todas as análises deram negativas e houve o suficiente para a maioria dos policiais desfrutar. Sou alérgica a glúten, então nunca provei. Isso continuou pelos 6 meses seguintes, com meus colegas de trabalho ficando eufóricos toda vez que aquela senhora entrava pela porta. Na semana passada, foi a última vez que ela veio e aconteceu como de costume. A senhora entrou pela porta, todos viraram a cabeça e se levantaram animados para cumprimentá-la, já esperando os doces, e ela realmente entregou. Mais ou menos 1 hora depois, eu estava sentada na minha mesa com minha parceira Shelley, sentada na dela atrás de mim. Nos últimos 5 minutos, ela vinha reclamando de uma dor no peito e nos olhos, e alguns outros policiais tinham reclamado de tontura e náusea. 5 minutos depois, fui distraída pela respiração ofegante e forçada de Shelley. Virei-me instintivamente e tentei consolá-la. Foi quando ela começou a vomitar violentamente em todo o seu teclado e monitor. Ela desmaiou no chão e continuou vomitando até perder a consciência. Naquele momento, todos os policiais estavam nos cercando. Então, enquanto um policial chamava uma ambulância, o resto de nós a carregou para a sala de descanso. O policial Tom parou e ficou congelado. Enquanto alguns de nós olhavam para trás, ele disse algo como: "Eu não estou me sentindo bem", sem fôlego, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Ele colocou a cabeça entre as mãos e, alguns segundos depois, caiu de joelhos e começou a vomitar violentamente também, agarrando a barriga enquanto o fazia. Primeiro Tom, depois George, depois Mike, depois Margot, depois Justin. A ambulância não tinha espaço para todos eles, então mais tiveram que ser chamadas. Alguns dias depois, as autópsias retornaram mostrando vestígios de cianeto em seus sistemas e eu imediatamente soube o que havia acontecido. A noite toda, nós vasculhamos incansavelmente, caçando aquela senhora como animais, mas nenhum vestígio de sua existência foi encontrado. Batemos em portas, colocamos cartazes, mas todos que encontramos nos disseram que nunca nos tinham visto. Moramos em uma cidade pequena, então isso não é normal. Cheguei em casa naquela noite exausta, mas por algum motivo eu sabia na minha cabeça que seria incapaz de dormir. Talvez fosse o sentimento de culpa de que, depois de procurar a noite toda, eu não tinha encontrado a pessoa, não, o monstro responsável por essas vidas roubadas. Entrei na sala de estar sendo distraída dos meus pensamentos pelo som das cortinas batendo no vento. A janela estava aberta, bem aberta, quase descaradamente. Eu nunca deixo minhas janelas abertas, nem mesmo quando estou em casa.
Depois de ficar alguns segundos olhando para a janela, com o coração congelado como o resto do meu corpo, comecei a caminhar em direção a ela para fechá-la e, depois de terminar, procurei minuciosamente meu apartamento em busca de um intruso. A cada cômodo que eu procurava, meu coração ficava mais leve e mais leve, pensando que estava tudo bem. Cheguei ao meu quarto e foi aí que meu coração parou de novo. Havia uma caixa desesperadamente embrulhada em fita adesiva sentada na minha cama. Liguei as luzes e caminhei em direção à minha mesa de cabeceira, onde guardo um canivete na gaveta, mas hesitei antes de abri-la. Apenas olhando para ela, ficando em transe enquanto minha mente criava todo tipo de pensamento aterrorizante. Passei a lâmina pela fita, minhas mãos tremendo enquanto eu fazia isso. Minha cabeça latejava de ansiedade e o pensamento de que poderia ser uma bomba passou completamente despercebido. O que eu vi dentro foi repugnante. Próteses, maquiagem, próteses do tipo que você vê atores usando em filmes, mas eu reconheci aquele rosto. Era a velhinha. Alguém tinha se fingido de velhinha, ganhando lentamente a confiança dos policiais na delegacia durante aqueles 6 meses apenas para tirar suas vidas. Naquela mesma noite, não descansei um segundo. Levei a caixa para a delegacia e fiquei lá a noite toda. 6 semanas depois, nada havia aparecido. Ontem, um homem foi levado para a delegacia depois de perseguir uma velhinha com uma faca. Fui solicitada a interrogar o homem e o fiz, entrando na sala e quase sendo empurrada para fora da porta pelo cheiro. O quarto cheirava gasolina, urina e carne queimada. O homem, no entanto, estava sentado lá, com os braços cruzados sobre a mesa e a cabeça submersa neles. Saí, fechando a porta atrás de mim, e perguntei aos outros policiais sobre o homem. Eles me disseram que não conseguiram identificá-lo devido ao fato de ele ter queimado suas impressões digitais e a maior parte do rosto. Quando tentaram verificar os registros dentários, perceberam que o homem não tinha dentes. Ele era um fantasma completamente inexistente, se não fosse pelo fato de ele estar sentado na sala ao lado, esperando por mim. Respirei fundo, tremendo, e voltei para a sala. O cheiro agora familiar, mas tão repulsivo quanto antes. O som da porta pesada batendo não pareceu assustar o homem. Ele parecia um manequim. Sentei-me e me apresentei. Eu não esperava nenhuma resposta do homem até que ele lentamente levantou a cabeça, como se fosse doloroso para ele, e eu tentei muito esconder meu nojo. A pouca carne que ainda se agarrava ao seu crânio estava gravemente queimada, 3º grau, e aos poucos cabelos que ele tinha se agarravam ao seu crânio em pedaços, descendo em fios finos, pretos e oleosos. Ele estava vestindo uma gola alta roxa com rasgos e cortes por toda parte, sem mencionar o que parecia ser manchas de sangue seco espalhadas por toda parte. Perguntei ao homem se ele sabia por que eu estava falando com ele, mal conseguindo me concentrar nas minhas próprias palavras. Ele sorriu, revelando suas gengivas desdentadas, e soltou uma risada suave e ventosa. Quando perguntei novamente, sua risada ficou mais alta, até que perdi a compostura e bati na mesa de metal frio. Nunca deixei minhas emoções me dominar, mas naquele momento eu estava tremendo. Nunca esquecerei as palavras que ele disse na mesma voz suave e ventosa. Você recebeu meu pacote?
Você não vai acreditar no que aconteceu comigo na outra noite. Sem dúvida, foi uma das experiências mais perturbadoras que já tive. E mesmo agora, sinto como se fosse uma sombra que não consigo me livrar. Eis o que aconteceu. Eu estava na cama, profundamente dormindo e envolta em 2 cobertores, sentindo-me aconchegada e alheia a tudo ao meu redor. Mas então, no meio da noite, tive um sonho. Neste sonho, me vi de pé no corredor da minha casa. Ele estava estranhamente alongado, muito mais escuro do que o normal, e o ar parecia denso, como se algo estivesse me pressionando. No final do corredor estava minha avó, de costas para mim. Ela estava completamente imóvel, quase como um casulo sem vida, e senti uma sensação avassaladora de pavor. Então, notei a figura escura. Não era apenas uma sombra, era algo muito mais real, quase humano, mas estranho em todos os sentidos. Sua presença era pesada, sinistra e exalou uma sensação palpável de maldade. A figura começou a se mover em direção à minha avó e o pânico me invadiu. Tentei gritar, alertá-la, correr e pará-la, mas não consegui. Minha voz se foi, meu corpo estava congelado, eu não conseguia me mover, não conseguia fazer nada. A impotência era sufocante e quanto mais a figura se aproximava dela, mais forte ficava o medo. Assim que parecia que ia alcançá-la, acordei, ou pelo menos achei que sim. Meus olhos se abriram e me vi na minha cama, mas tudo parecia errado. Meu corpo tremia violentamente, tremendo incontrolavelmente, como se algo estivesse me rasgando por dentro. Não era apenas os tremores comuns induzidos pelo medo, era algo muito mais profundo, como se eu estivesse vibrando de dentro para fora. Apesar de estar debaixo de 2 cobertores, eu estava congelando, como se tivesse sido jogada no Ártico. A pior parte, eu não conseguia me mover. Eu estava totalmente acordada, totalmente consciente do meu ambiente, mas meus músculos se recusavam a responder. Tentei me mover, até mesmo mexer um dedo, mas nada aconteceu. Eu estava presa, totalmente consciente, incapaz de fazer nada enquanto o tremor continuava por o que pareceu uma eternidade. Cada segundo se arrastava e o frio parecia penetrar mais fundo em meus ossos. Finalmente, depois do que pareceu 10 minutos agonizantes, a tremedeira parou. Meu corpo lentamente recuperou o controle e eu pude me mover novamente, mas me senti completamente esgotada, física e mentalmente. Sentei-me ali, confusa e desorientada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A sensação daquela figura escura, sua presença malévola, pairou na sala, como se tivesse deixado uma impressão no próprio ar ao meu redor. Ainda não sei o que pensar sobre isso. Foi paralisia do sono? Um pesadelo tão vívido que invadiu a realidade? Ou foi algo completamente diferente? Seja o que for, não pareceu um simples sonho. Pareceu real, muito real. Aquela figura escura, suas intenções claras e terríveis, permanece gravada na minha mente. E não consigo deixar de sentir que ela ainda está observando, esperando, logo além da borda da minha visão. Meu nome é Walt Kelly
e tô sentado nessa história sobre um farol remoto na costa de Oregon há quase 35 anos. Acho que tá na hora de contar. O farol, o farol, o dente da viúva, como alguns antigos chamavam. E ela tinha merecido, diziam eles. Mais tempestades rolaram sobre aquela pedra do que você já teve jantares quentes. Os antigos costumavam dizer que o lugar era amaldiçoado, que as almas dos marinheiros naufragados estavam presas na sala da lanterna, para sempre procurando uma costa que nunca poderiam alcançar. Só histórias, na maioria. Mantém os turistas interessados, no entanto. Trabalhei naquele farol por 12 anos. Vi todos os tipos de tempo que o Pacífico podia oferecer, todos os tipos de barcos que ousaram se aproximar. Você aprende a ler a água por lá, a conhecer o som de um barco de pesca de um veleiro e 1 milha de distância. Vi coisas que você não acreditaria. Na maioria das vezes, só o oceano sendo o oceano. Entenda. Mas isso foi diferente. Era uma noite igual a qualquer outra no final do outono, do tipo em que o vento uivava como uma banshee perdida num barril. E as ondas quebravam alto o suficiente para espirrar água até a sala da lanterna. Não se conseguia ver nada além de fúria branca por lá. O radar estava estalando e crepitando, pegando apenas a própria tempestade. E eu imaginei que era isso. Você se acostuma com a solidão por lá, o rugido constante do mar sendo sua única companhia. Você se acomoda num ritmo, verificando a lâmpada, os medidores, certificando-se de que o dente da viúva estava fazendo o seu trabalho, alertando as pessoas para longe dos dentes daquela pedra. Então, claro como um sino sobre o rugido, eu ouvi uma batida, não um estrondo do vento, nada disso. Uma batida de verdade, como se alguém estivesse parado ali, educado como se faz, no meio do Armagedon. Imaginei que era o vento pregando peças, mas então veio de novo. 3 batidas fortes. Nenhum barco poderia ter chegado perto naquela noite sem eu ouvi-lo. E mesmo que tivessem, eles estariam se agarrando à vida, não parados ali batendo como se estivessem esperando chá e biscoitos. Desci as escadas sinuosas, o coração batendo um pouco mais rápido que o normal. Arrebentei a porta pesada e lá estavam eles. Um sujeito, sua esposa e 2 crianças pequenas, encolhidos juntos. Pareciam normais à primeira vista, exceto estavam secos como osso, como se tivessem acabado de sair da sala de estar numa tarde ensolarada. Suas roupas pareciam de lã, mas pareciam de papel quase. A chuva normalmente ensopa as coisas, e o cabelo deles, a chuva deveria tê-lo colado às cabeças, mas estava seco, como se nem tivesse chegado perto da água. Perdidos estão? Perguntei, o vento tentando arrancar as palavras da minha boca. O sujeito, ele tinha um bigode fino e um olhar nervoso, apenas acenou com a cabeça. A tempestade nos pegou, disse ele, sua voz mal um sussurro contra o vento. A esposa, ela tinha o braço em volta de uma garotinha, talvez 6 ou 7 anos, e o menino, alguns anos mais velho, estava agarrado ao casaco do pai. Nenhum barco, disse eu, olhando além deles para a tempestade. Não vi nenhum barco a noite toda. O sujeito apenas deu de ombros, um pequeno e fraco encolher de ombros que não explicava nada. Eu não nasci ontem.
Você não pode simplesmente aparecer numa pedra no meio do oceano durante uma tempestade. Entrem, disse eu, mais por hábito do que por qualquer outra coisa. Não podia deixar as pessoas lá fora naquela situação. Eles entraram e o vento pareceu suspirar agora que a porta estava fechada. Eles não pingaram nada no chão, nem uma única gota. Eu tinha acabado de limpar o chão naquela tarde, o linóleo ainda um pouco escorregadio. Eles entraram e nada, nenhuma gota d'água. Eu me lembro de pensar que precisava verificar o dessecante na caixa da lâmpada mais tarde, manter a umidade fora. Mas aquela secura não estava certa. Café? Ofereci, apontando para o bule sempre fervendo no fogão, forte o suficiente para flutuar uma maldita ferradura. Eles acenaram com a cabeça, ainda quietos. As crianças, um menino e uma menina, não disseram nada, apenas ficaram ali, agarradas às saias da mãe. Era a maneira como eles olhavam para você, no entanto. A esposa, ela sorria, um sorriso realmente educado, mas os olhos dela se desviariam olhando além de você, como se ela estivesse vendo algo na parede atrás de você que não estava lá. O sujeito, ele geralmente mantinha a cabeça baixa, mas de vez em quando ele olhava para cima, um olhar rápido e objetivo, depois para baixo novamente, como se ele estivesse esperando algo pular para fora. E então houve a espiada. A garotinha, ela ficaria em uma porta, fora de vista, apenas seus olhos espiando pela ombreira, olhando para você com aquele mesmo sorriso fixo. Ou o marido, ele estaria sentado perto do fogo, mas você o pegaria olhando por cima do ombro, olhando para as sombras no canto, a luz do fogo dançando nas paredes, fazendo formas. Eles não agiram como se tivessem acabado de escapar de uma sepultura aquática. Sem tremores, sem choro, nada. Apenas lá. E eles permaneceram secos. Mesmo sentados perto do fogo, suas roupas não borbulhavam, nem pareciam úmidas. Era antinatural. Começou com um olhar aqui e ali, fácil de perder, mas então ficou coordenado, como se eles tivessem ensaiado. Eu estaria conversando com o sujeito sobre o vento, tentando agir normalmente, e então, de repente, a esposa e as crianças todos se virariam, cada um deles, olhos fixos em você por um instante. Então, tão de repente, eles se afastariam, olhando para o chão ou para a parede, como se nada tivesse acontecido. Me assustou muito, como se eu tivesse perdido algo, como se eles soubessem algo que eu não sabia. Fez os pelos do meu pescoço arrepiarem, eu te digo. Uma vez, subi para verificar a lâmpada, ouvindo o feixe girar e balançar sobre a água escura. Enquanto voltei, eles estavam apenas parados ali, bem no meio da sala, cabeças inclinadas para trás, olhando para o teto. Apenas olhando. O teto é apenas um teto. Não há nada de especial nele. Mas eles estavam olhando como se tivessem visto algo que eu não conseguia. Limpei a garganta e suas cabeças se abaixaram rapidamente, como se fossem puxadas por uma corda. Sorrindo, aquele mesmo maldito sorriso que não chegava aos olhos deles, como se nada estivesse errado. Minha mente estava tentando dar sentido a isso, dizendo que eu estava apenas cansado, vendo coisas, mas aquela sensação, aquele nó frio na sua barriga, isso não mente. Eu tinha visto coisas na água, coisas que você não consegue explicar, mas isso
E isso era diferente. E isso parecia errado. Me atingiu quando vi a garotinha atravessar uma poça de água do mar no chão perto da porta. Nem mesmo fez a água ondular. Foi aí que o frio realmente se instalou. Foi aí que eu soube que algo não estava certo. Algo estava profundamente, terrivelmente errado. Eu tinha estado observando a esposa ajudando o menino com o casaco. Apenas uma coisa normal, uma mãe e seu filho. Mas a maneira como ela sorriu para ele era muito ampla, muito fixa. E os olhos dele estavam olhando além dela, olhando diretamente através dela. E algo simplesmente clicou. Aquela não era ela. E aqueles não eram os filhos dela. Não mais, de qualquer maneira. Na manhã seguinte, o vento havia parado de uivar. O mar estava quase educado. Sol brilhando como se a manteiga não derretesse. Eles tinham ido embora. Apenas ido embora. Eu fiquei ali, sentindo o silêncio pressionando. Meu olhar continuava voltando para a porta, sólida, e o ferrolho. Aquele ferrolho de latão grosso ainda no lugar. Eu conheço aquele ferrolho. Conheço como conheço minhas próprias mãos. Você tem que estar aqui, deste lado, para deslizá-lo. Sentir o clique quando ele trava. Não há como alcançá-lo de lá fora. De jeito nenhum. Então, como nenhuma pegada molhada. Nada perturbador. Apenas a memória de seus rostos e aquele maldito ferrolho. Nunca mais os vi. Nunca ouvi falar de uma família desaparecida. O mar guarda seus segredos e, às vezes, ele cospe coisas que não são mais o que eram. Então, se você alguma vez for pego por uma tempestade e alguém chegar à sua porta procurando abrigo, olhe bem de perto, especialmente se estiverem secos como um osso quando não deveriam estar. E se eles começarem a olhar para os cantos da sala, sorrindo aquele sorriso vazio, tranque a porta. Deixe a tempestade se enfurecer, porque às vezes o mar não é a única coisa que chega à costa. Ele traz outras coisas também, coisas que você não deveria ver, coisas que não são naturais. Eu realmente não sei se escrever isso fará alguma diferença, mas me dói ver o mundo em pânico e nenhum governo pode ou quer oferecer uma explicação satisfatória. Não sei se minha clarificação dos eventos atuais satisfará os impulsos de pânico das massas e as saciará em alguma espécie de aceitação melancólica, ou multiplicará a resposta de medo e causará caos em todo o mundo. Também estou escrevendo isso para o registro histórico, na hipótese muito improvável de que um registro histórico continue de alguma forma além dos próximos 2 ou 3 anos. 2 anos atrás, os cientistas perceberam que a Lua parecia ficar mais escura no céu noturno, refletindo menos luz solar. Não demorou muito para os observadores perceberem que manchas escuras pareciam estar se formando, que não estavam lá anos antes. As crateras e sombras familiares da superfície estavam ficando manchadas por manchas escuras que refletiam muito pouca luz. Nos meses seguintes, observou-se que as manchas escuras estavam ficando lenta, mas consistentemente maiores, e logo começaram a se formar manchas escuras totalmente novas. Muitas teorias foram propostas, incluindo a de que havia água sob a superfície da Lua
que estava sendo, de alguma forma, extraída. Embora o público realmente tenha se apegado a isso, não demorou muito para que os astrônomos desmascarassem essa teoria. A água seria muito mais reflexiva do que quaisquer que fossem as manchas escuras. Foi incrível a rapidez com que uma nova missão tripulada à Lua foi concebida, projetada e executada. Levou pouco mais de 1 ano desde a primeira observação para enviar o novo foguete Saturno VI para implantar 4 astronautas na Lua. A essa altura, a maior parte da superfície da Lua estava quase escura, fazendo com que todas as noites parecessem uma lua nova. Em questão de dias, os astronautas retornaram com amostras do material escuro da superfície. O material escuro não era um pó como a poeira cinza familiar de que a superfície normalmente consistia. Era sólido e tinha uma consistência semelhante à obsidiana, embora a obsidiana seja muito brilhante e esse material parecesse absorver mais luz do que refletir. Os astronautas tiveram que lascar pedaços com ferramentas para obter amostras para trazer de volta. Tudo o que o público sabe neste momento é que a Flórida está em quarentena. O governo americano nunca disse o verdadeiro motivo publicamente. Eles culparam uma nova pandemia, mas não compartilharam informações com nenhum outro governo mundial. Que doença poderia ser tão contagiosa e tão profundamente mortal que detonar uma arma nuclear em Merritt Island parecia ser a melhor opção? Epidemiologistas do mundo inteiro exigiram amostras do patógeno, mas ele nunca veio. E isso não explicou por que parecia se originar de um material vítreo preto na Lua. A verdade infeliz é que não é uma doença, seja de natureza terrestre ou extraterrestre. Imagino que a maioria das pessoas pode se sentir aliviada ao ouvir que não é uma doença, mas é muito pior. O material que os físicos do CERN teorizam que poderia ser matéria estranha parece se propagar indefinidamente. Qualquer coisa tocada por até mesmo um átomo do material se converte em material. Não demorou muito depois que os astronautas pousaram para ver que seus trajes e ferramentas estavam rapidamente se tornando vidro preto. O fascínio rapidamente se transformou em preocupação quando os astronautas em quarentena mostraram partes de seus corpos sendo convertidos em vidro. Uma amostra foi quase enviada para a sede do CDC, em Atlanta, antes fosse rapidamente decidido que isso estava fora de sua alçada. Procedimentos médicos foram imediatamente realizados, removendo cirurgicamente o vidro. Não estava crescendo sobre ou dentro deles, mas sim que parte de seu corpo foi transformada em vidro, substituída inteiramente. Foi rapidamente percebido que a única maneira de impedir a propagação do vidro era a amputação completa da parte do corpo convertida em um ponto bem distante do vidro. No entanto, isso acabou não importando, pois as células sanguíneas que entraram em contato com o vidro o espalharam para outras partes do corpo das vítimas e a conversão continuou. Os pacientes foram eutanasiados sem dor quando a desesperança da situação foi percebida. Não demorou muito para que os instrumentos cirúrgicos fossem observados se convertendo. Não importa o quão bem lavados ou esterilizados eles estivessem, eles se tornaram vidro. Qualquer superfície em que fossem colocados se tornava vidro. As mãos dos cirurgiões começaram a se transformar em vidro. Ficou óbvio neste ponto que qualquer coisa que tivesse contato com o vidro se transformaria nele.
todos foram imediatamente isolados e uma quarentena sem precedentes foi posta em prática. Imploramos ao presidente para não autorizar um ataque nuclear, pois isso só aceleraria a conversão, mas ele cedeu à pressão pública. Seu erro de identificar o problema como uma doença levou à percepção de que uma explosão termonuclear poderia queimar o vírus. Isso espalhou partículas vaporizadas do vidro preto no ar, espalhando-o só Deus sabe onde, e plantando sementes microscópicas para que o vidro começasse a se espalhar. Primeiro, pensamos que tínhamos até uma década antes que o planeta fosse totalmente convertido, possivelmente nos dando tempo suficiente para descobrir como partir. Agora, o ataque nuclear enviou a suspeita matéria estranha para nossa atmosfera, caindo em qualquer lugar, colidindo com moléculas de ar e vapor de água, que colidirão com mais moléculas, e cada molécula tocada se converte em matéria estranha. Como a propagação é exponencial, a dispersão de partículas provavelmente acelerou a propagação. E acreditamos que temos no máximo 3 anos. Duvido que possamos projetar e executar uma evacuação em massa para uma nova colônia espacial em 3 anos, quando nunca sequer pousamos em Marte. Não vejo muita esperança. Se esta for a matéria estranha que os físicos acreditam que seja, uma partícula do tamanho de um átomo poderia ter colidido com o lado escuro da Lua décadas atrás, e não notamos a propagação até recentemente. Deveria tê-la deixado lá em cima, ou não deixar os astronautas reentrarem na atmosfera. Algumas pessoas disseram que deveríamos ter derrubado o ônibus espacial antes de ele pousar. Mas você não pode destruir matéria com um míssil, não em nível atômico. Teria espalhado o vidro preto de qualquer maneira. Pelo menos dessa forma, temos alguns anos para abraçar nossos entes queridos e esperar. Vi as fotos classificadas de casas, animais, plantas, até mesmo pessoas, todas convertidas em vidro preto perfeitamente na forma do que costumavam ser. É um fenômeno bizarro de testemunhar. É quase bonito, como uma obra de arte esculpida pelo escultor mais habilidoso do mundo. Não está realmente destruindo nada, simplesmente convertendo. Tudo ainda está lá, mas se foi do mesmo jeito. Talvez a partícula de vidro preto tenha sido lançada de uma estrela de nêutrons quando colidiu com outra há centenas de milhões de anos e selou nosso destino antes mesmo de evoluirmos como espécie. Nunca podemos saber, apenas teorizar. Mas neste ponto, a origem não importa mais. Temos o máximo de 3 anos antes de que todos viremos estátua na superfície de um planeta morto. Sinto muito em te dizer assim, mas pessoalmente eu preferiria saber da futilidade e viver meus últimos anos neste planeta ao máximo, pelo menos para tentar.